os dias, milhares de pessoas frequentam igrejas para se conectar com Deus. Independente da religião, elas querem viver profundamente a espiritualidade. E para isso, é necessário ter uma fé viva, que sente o divino ou o transcendente muito próximo de si. Se temos uma fé constante, estamos vivendo a espiritualidade e assim conseguimos alimentar a alma, buscando Deus todo dia. Essa é a essência da espiritualidade cristã, uma busca pelo verdadeiro alimento espiritual. Nós falamos muito sobre os cuidados hoje que todo mundo busca em relação a ter a saúde, a beleza, a gente fala muito de alimentação e às vezes a gente termina esquecendo uma coisa que faz toda a diferença, né? Que inclusive é a base desse programa quando a gente fala bonito por dentro, bonito por fora. É essa questão do alimento, né? O alimento da alma que faz com que a gente traga para fora uma beleza, uma luz. Para a Igreja Católica, o que é, na verdade, quando a gente fala esse alimento da alma? Sheila, acho que a maior riqueza que nós temos enquanto Igreja Católica Apostólica Romana é essa consciência da presença de Deus na nossa vida, né? E o que nós chamamos de espiritualidade é inclusive comprovado cientificamente de que as pessoas que acreditam em algo que transcende a própria existência vivem com uma maior qualidade de vida. E, inclusive na questão da enfermidade, quando está passando por alguma enfermidade, a fé ela se torna uma fortaleza, um sustento, inclusive para a possibilidade da cura, né? Então a espiritualidade ela vem a ser para nós cristãos católicos essa fortaleza que nos aproxima de Deus e que nos une cada vez mais ao transcendente, né? Porque o termo religião, ele vem do latim, significa religare, né? Que é religar, retomar uma ligação que nós tínhamos com o transcendente quando do início e que foi rompida em dado momento. Então, religião é justamente religar, né? Então, nós cristãos católicos, a fé ela se torna um instrumento essencial para esse contato com Deus, com o transcendente, né? E é importante a consequência da fé que eu assumo, que é justamente a prática, a postura, né? À medida que eu assumo uma fé, que eu sou consciente de que Jesus Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus, eu não posso mais permanecer da forma como eu era até então. Eu tenho que ser um sujeito de transformação para mim mesmo e para as pessoas que estão ao meu redor. E o que precisamos para saciar a alma está muito próximo de nós, nos tornando a cada dia seres verdadeiramente bonitos. A gente às vezes busca muita coisa fora da gente e na verdade está aqui dentro, né? A gente está a trazer essa beleza, aflorar essa beleza, é trazer tudo isso e externar. Às vezes a gente encontra a pessoa e fala assim, nossa, mas ela é uma pessoa tão forte, e às vezes ela é pequenininha, né? Ela é uma pessoa tão bonita, e às vezes não é aquele padrão de beleza que a gente está acostumado, mas tem a ver justamente com isso, né? Uhum. Tem a ver com essa busca. Nós tivemos na liturgia da missa, há alguns dias atrás, a primeira leitura, que é a escolha do Davi, a unção do rei Davi, né? Pelo profeta Samuel. E trata justamente disso, Sheila. Deus envia o profeta Samuel, né, para a casa de Jessé e para que ele unja um dos seus 7 filhos, né? E quando ele encontra o primeiro, né, e ele olha, nossa, que porte atlético, né? Homem alto, vistoso, com certeza foi esse daqui que Deus escolheu. Aí Deus fala para o profeta Samuel, não, eu não julgo a partir das idealizações humanas, né? Mas eu vejo o que está além do que vocês enxergam. É tanto que passou pelos 6 e ele perguntou, mas não tem mais nenhum outro filho? Ah, tem o mais novo, o Davi, chama ele aqui. E foi o Davi, o mais novo, o ruivinho,
o que estava cuidando das pastagens do rebanho do Pai, né, que foi o ungido. Então, Deus ele sempre opta por aquilo que é mais simples, porque o termo simples significa justamente sineplica, né, que não tem dobra. Então, o relacionamento com Deus, quanto mais simples, quanto mais interiorizado, mais verdadeiro é, né? Porque o nosso relacionamento com Deus, quanto mais desnudado de qualquer aspecto que possa nos seduzir pelo visual, mais verdadeiro ele se torna. Os católicos têm vários ritos que proporcionam sentir-se na presença de Deus e perceber a beleza da vida. As orações como o Santo Terço, romarias, novenas, a Santa Missa, que é a oração máxima da fé, e a comunhão eucarística, corpo e o sangue de Cristo, os alimentos espirituais para a alma. É quando nós cristãos nos reunimos para fazer memória do sacrifício de Jesus Cristo pela salvação da humanidade. Quando na última ceia, ele reunido com seus apóstolos, ele institui esse sacramento quando ele pega o pão e o vinho, né? E ele fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu gosto de chamar a atenção para isso, Sheila, porque assim, no grego, que foi o idioma que foi escrito todo o Novo Testamento, existiam várias expressões e vários termos para denotar se Jesus Cristo quisesse fazer simplesmente uma comparação, uma associação. Façam de conta que isso é meu corpo, isso é como se fosse, isso simboliza, mas faz questão a tradução de frisar que Jesus fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, na própria estruturação da Eucaristia como sacramento, a Igreja recorre ao princípio da metafísica, né? Então, pela imposição das mãos do sacerdote, pela invocação do Espírito Santo, pela repetição das palavras de Jesus na última ceia, acontece o que nós chamamos de transubstanciação. Não é a mudança da matéria, é a mudança da substância. Enquanto matéria continua sendo pão, continua sendo vinho, mas o que muda é a substância, que passa a ser o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que é dado para a vida em comunidade, para fortalecer e inspirar essa comunidade no exercício da missão. Então, o sacramento da Eucaristia é um sacramento muito importante, porque nos fortalece e nos anima na missão. E como diz o próprio sacramento, a própria doutrina da Igreja, é o próprio Cristo que se faz presente na substância do pão e do vinho. Você me disse uma coisa que eu acho que reflete muito isso que a gente quer trazer para o programa, quer trazer como uma luz mesmo, para que a pessoa ache o caminho dela, enfim, que é ir à missa, e não é que é uma repetição, né? Na verdade, essa não é uma concepção que você vai lá e fica repetindo. Na verdade, nós chamamos uma atualização, né? É memória e atualização, porque o cristão, ele precisa ser um agente de esperança, né? Então, a esperança, ela é alimentada justamente por aquilo que nós vivemos, que é a memória, e aquilo que nós estamos por viver dentro da perspectiva do hoje, que é a atualização, né? Sempre tendo em vista algo que está por vir, né? Então, a esperança, ela se torna um conceito atemporal, né? Porque à medida que nós fazemos memória, nós atualizamos, mas nós temos consciência de que não para por aqui. Tem uma continuidade, é o que nós chamamos de futuro escatológico, né? Toda aquela questão da Páscoa, da promessa de Jesus Cristo de ressurreição dos corpos para todos aqueles que nele creem, né? Então, isso daí perpassa por essa esperança que deve ser sempre fortalecida no ambiente cristão. E, Sheila, nós estamos dentro de um período, a situação econômica, social, financeira do nosso país, na nossa sociedade, dá muita vazão para o desânimo, para a desesperança, né? Mas nós não podemos nos esquecer que é em momentos como estes que a esperança se faz útil e essencial
a partir da qual nós somos convidados a dar novas respostas, a nos repaginarmos, né? Ter fé, praticar e amar ao próximo sempre são condições para um católico viver em estado de graça, mais feliz, saudável e verdadeiramente belo. E assim, Ser uma pessoa completa é só a gente vivenciar isso no nosso dia a dia. Com certeza, eu acho, Sheila, que eu penso que o importante é nós fazermos um esforço pessoal para enxergarmos a pessoa de Jesus Cristo na pessoa do outro, né? Porque Santo Agostinho, um grande pensador da Igreja, que inclusive influenciou profundamente tanto a filosofia quanto a teologia, né? Ele dizia uma coisa que me marca muito. Ele dizia assim: ama e faz o que queres. Porque se você ama, não há como você não querer o bem do outro. Não tem como você fazer mal para outra pessoa se você parte do princípio de amar. tarja vermelha, tarja preta, remédios genéricos. São tantas opções, mas e você de casa? Saberia me dizer qual a diferença entre essas medicações? Com nomes e cores diferentes, essas variações podem confundir as pessoas. Quando você vai comprar remédios, você sempre opta por remédios genéricos ou de marca? Olha, ultimamente eu estou comprando genérico, mas eu não gosto muito não. Eu gosto de marca. Eu acho que ele é melhor e faz mais efeito. Agora não sei se eu estou errada. Tipo, a diferença de medicação genérica para uma medicação de marca? Que eu sei um pouco, a genérica tem algum subsídio que é retirado para ficar um pouco mais em conta e algumas coisas também dentro do medicamento que fica um pouco inferior ao original, que assim que falam os farmacêuticos, né? E a questão dos valores que é bem menor do que o original. E qual é a diferença entre remédio de marca e remédio genérico? De marca eu não sei, porque eu sempre compro genérico, né? Eu sempre procuro isso daí. Sempre as condições nossas que nós temos de comprar, então a gente procura o mais barato. E aí que o médico sempre passa pra gente, compra o genérico. Aí chega na farmácia, o farmacêutico fala, não, leva esse. Eu falo, não, me dá o genérico. As dúvidas são muitas. Por exemplo, se perguntarmos sobre as tarjas que vêm nas caixinhas. Eles estão espalhados pelas prateleiras das farmácias. São tantos e tantas opções que é natural que a gente acabe sem saber se um tipo de medicamento exige ou não prescrição médica. O que são remédios de tarja vermelha, tarja preta? Se eu te perguntar qual a diferença entre remédio de tarja vermelha e tarja preta, você saberia me responder? Nossa, acho que não sei responder.
Fábio, se eu te perguntar qual a diferença entre, existem tantas medicações à disposição, entre tarja vermelha e tarja preta, você saberia me falar qual a diferença? Eu acho que só a questão da tarja preta que eu lembro um pouquinho, associa um pouco mais preocupante e tal, que eu conheço um pouquinho mais, mas não que eu vou definir para você aqui. Se eu perguntar para você qual é a diferença entre um remédio de tarja vermelha e um de tarja preta, você saberia me dizer qual a diferença? A diferença é porque como é que se diz, é com um remédio controlado e um remédio que a gente só compra se tiver a receita encaminhada pelo médico. Qual é a diferença, por exemplo, se você saberia me dizer, entre medicação de tarja vermelha e tarja preta? A taxa preta é remédio controlado, né? Porque eu tomo, entendeu? Agora a vermelha, eu acho que... Eu não sei da vermelha. Não, a vermelha eu também tomo. Que é o remédio da diabetes. A caixa é vermelha. Mas você sabe por que é diferente um do outro? Não. Não, essa eu vou ficar devendo. E por isso, nós do programa Bonito por Dentro, Bonito por Fora, preparamos uma matéria especial sobre este assunto no quadro de saúde. Eu converso agora com o técnico de farmácia Albino, que já começa falando pra gente da medicação sem tarja. São os medicamentos chamados OTC, que são os medicamentos que podem ser vendidos nas farmácias sem orientação médica. São aqueles que vêm sem a tarja. E agora nós vamos falar do medicamento de tarja vermelha. Os medicamentos, eles são o tarja vermelha simples e o tarja vermelha que só pode ser vendido com retenção da receita. Só o tarja vermelha, ele pode ser tanto comprado sem a receita médica. Já o que vem escrito sobre retenção da receita, ele só pode ser vendido com a retenção da receita médica. E vem tudo na embalagenzinha escrito, né? Vem tudo na embalagem, vem escrito na embalagem, só pode ser vendido com a retenção da receita. Esse aqui já é um velho conhecido dos brasileiros, que é a medicação genérica, que vem com essa tarja aqui. Isso, todo medicamento genérico, ele vem com uma tarja amarela escrito medicamento genérico. Medicamento genérico nada mais é do que o mesmo medicamento de marca, porque os dois têm o mesmo princípio ativo. O que muda geralmente é o preço. E agora nós vamos falar das medicações de tarja preta, que eu nem sabia que existia uma diferença. Para mim era só vir na farmácia com aquela receitinha azul junto e estava resolvido. Não, existe diferença, né? Existe diferença. A maioria das receitas azul é para o medicamento calmante, geralmente são calmantes, relaxantes. E existe o receituário amarelo, que são medicamentos à base de morfina, que são os medicamentos mais fortes, então é um receituário diferente. E aí tanto a azul como a amarela é o mesmo princípio, tem que ficar na farmácia. Tanto azul como amarela, a pessoa precisa vir com a receita e a receita fica retida na farmácia. Lipoaspiração, plástica, cremes dermatológicos, colocação de prótese de silicone.
Tudo isso parece fazer parte do universo feminino, né? Pois é, mas além do universo feminino, os machos de plantão também estão de olho na estética. Matheus, você se considera um homem vaidoso? Sim, considero bastante. O que você faz? Olha, ultimamente eu faço bastante a sobrancelha, cabelo, unha, faço bastante. Que eu acho assim, não é uma coisa ruim que muitas pessoas levam pro lado machismo, que o homem não pode se cuidar, entendeu? Eu acho muito importante um homem se cuidar. Porque, é questão de higiene, né? Dá uma olhada. Ó, cabelo bem cortadinho, na moda, corte moderno. Vira aqui, Fabrício, deixa eu mostrar aqui pro Gé, ó, brinco, barba é bem feita, extremamente bem alinhado. Com toda certeza absoluta, eu tô falando com um homem vaidoso. Fabrício é vaidoso? Sim, vaidoso sempre. Gosto de ser vaidoso, gosto de fazer a barba, me arrumar bem para poder sair, tá bonito onde eu vou. Eu trabalho com clientes também, tem que ficar bonito. Então quer dizer que assim, a estética é uma coisa que vai além só daquela coisa de estar bonito. É uma apresentação, tem a ver com o mercado de trabalho, com o dia a dia, com saúde, com tudo. Sim, lógico. Uma boa aparência ganha um cliente bom. O que você mais faz assim em termos estéticos? A gente já viu que tem um corte legal e tudo. O que mais que você faz? Eu faço sobrancelha, me arrumo. Isso daí não é coisa de só de mulher faz, não. Isso é coisa do passado, essa coisa de só mulher, né? Sim, com certeza. Eu gosto de ver minha namorada, porque eu namoro também, eu gosto de ver ela bonita. Eu olho bem a sobrancelha dela, é bem desenhada, eu gosto. Eu acho muito bonito. Então aquela máxima de que as mulheres não estão nem aí, não tem problema ter uma barriguinha, é dos carecas que elas gostam mais, isso não cola mais, né? Não, não cola. Bom, pro pessoal que tá lá em casa, aquela humarada que tá mais largadona, que só se preocupa em beber, acha que a mulherada tá sempre à disposição e tudo, qual o recado que você deixa? Rapaziada, se cuidar mais, poder tá em boa, boa forma, pra poder tá bonito pras mulheradas, pô. Show preconceito! Os homens estão deixando essas bobagens cada vez mais de lado e engrossando filas de clínicas dermatológicas, estéticas e até dos consultórios de cirurgiões plásticos. Então, aquela máxima é dos carecas que elas gostam mais, atualmente não faz nenhum sucesso. Mas a humarada sabe disso, tanto é que os tratamentos para calvície são um dos mais procurados. A alopécia androgenética masculina, nossa senhora, nem o nome ajuda, hein? Mais conhecida como calvície, atinge principalmente homens a partir dos 40, mas o problema pode começar lá pelos 15. Logo que o problema aparece, a gente tem que correr atrás de uma solução. Eu estava aqui conversando com a doutora Gisele, que é biomédica esteta e cosmetóloga. E que me disse o seguinte, tem que ser rápido mesmo, mas antes de qualquer coisa a gente tem que fazer uma avaliação. Sim, tem que fazer uma avaliação, porque são inúmeras as causas da queda de cabelo e da calvície, né? Então eu tenho que fazer uma avaliação para eu definir qual o melhor protocolo de todos os que eu tenho será melhor para o cliente e para aquele caso específico dele. E aí, no caso, se for uma coisa, porque lógico, a gente está falando de tratamentos estéticos. Se nessa avaliação a gente achar aí alguma coisa que não seja, aí você faz esse encaminhamento, é isso, doutor? É assim, né? Como são inúmeras as causas, né? A mesoterapia ou intradermoterapia capilar já é um tratamento de nível estético avançado, né? Só realmente quando a pessoa tem alguma contraindicação de saúde que não pode ser compatível a nenhum tratamento meu, aí sim ela é encaminhada a um profissional médico, né? Para ele poder ter uma outra alternativa para essa pessoa, mas só em caso de alguma patologia contraindicada, né? Que aí tem algumas, eu tenho que fazer realmente avaliação para ver, né? Doutora, e por que a gente fala tanto que tem que ser rápido? Porque assim, né, a partir do momento, ainda mais os homens, a alopecia é muito frequente com relação no público masculino. E, né, conforme a faixa etária de idade, pode começar cedo,
pode começar um pouco mais tarde. Então, assim que começa a queda capilar, é interessante sim a pessoa vir procurar ajuda, porque cada vez mais aquilo vai se instalando, vão ficando mais, digamos, visíveis os danos causados pela queda de cabelo, né? Então vai se tornando um pouco mais longo o tratamento após. Também o tratamento acaba ficando mais longo, pode ficar mais difícil, mais demorado os resultados. Agora, é verdade mesmo, doutora, que eles andam assim, os homens andam engrossando a fila das clínicas, atrás mesmo dos tratamentos? Sim, é verdade. O público masculino tem aumentado muito com o passar dos anos e realmente a calvície, as falhas, queda de cabelo incomoda sim esse público. Então, desses tratamentos então é a mesoterapia. O que a mesoterapia faz? Como é que ela funciona? Bom, a mesoterapia ou intradermoterapia capilar consiste numa aplicação superficial, diretamente no couro cabeludo, com uma agulhinha bem fininha, tá? O incômodo é praticamente mínimo. Então não dói. Digamos que você sente uma leve punção, mas é totalmente suportável. Mas vale a pena, né? Vale a pena e é totalmente suportável. Por que vale a pena? Porque assim, né? Nela, o que nós aplicamos? Nós aplicamos fatores de crescimento, aplicamos vitaminas, né? Que vão fazer uma vasodilatação local, melhorar a oxigenação dessa região. E com isso, os cabelos começam a crescer mais grossos, nascem novos cabelos, impede a queda, para com a queda capilar, né? É muito mais eficaz, que embora tenhamos muitos hoje em dia tratamentos no mercado, tenhamos muitos produtos, loções, shampoos, né, vitaminas via oral também, aplicar diretamente no couro cabeludo, porque ali eu não vou ter praticamente perda nenhuma de produto, né? Não vai ter, a síntese é totalmente ali na região. E agora, de quanto em quanto tempo a gente deve fazer esse tipo de aplicação? Bom, hoje em dia eu trabalho com diversos tipos de mesclas, né, próprias para mesoterapia capilar. Então, geralmente elas são aplicadas uma vez na semana, podem ser aplicadas com intervalos de até 10 dias, mas geralmente é uma vez a semana que se aplica. E assim, o paciente que começa a fazer o tratamento, em quanto tempo ele começa a ver alguma modificação, algum resultado? Isso é bem relativo de pessoa para pessoa, né? Porque vários fatores interferem nisso. Então, é realmente relativo, é muito mesmo. Pode às vezes demorar alguns meses, entendeu? Desde semanas até mesmo meses, para você ver vamos dizer assim, para você ver o resultado específico, né? Bom, resumidamente, só não se cuida aí quem não quer. Sim, com certeza, só não se cuida quem não quer, né? Hoje em dia a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Está favorável e com ótimos resultados, né, para o público masculino e próprios realmente para o público masculino, né, porque antigamente os homens que procuravam tratamentos estéticos, eles não haviam, vamos dizer, uma exclusividade de tratamentos preparados para eles. Hoje em dia já tem sim tratamentos, né, no caso da mesoterapia capilar masculina, próprios para eles, sim. Aldir, você está fazendo esse tratamento há mais ou menos aí quase um mês. Já deu para ver melhora? Já, bastante. O que melhorou? Parou de cair, começou a nascer cabelos novos, né? Melhorou bem. Então quer dizer que você hoje olha para o espelho assim de frente de uma forma completamente diferente? Ah, sem dúvida. Encara assim com muito mais satisfação? Sem dúvida. Agora então, que nós estamos aí com essas madeixas sendo trabalhadas e tudo, deixa um recado para quem está em casa e de repente se interessa por estar fazendo algo nesse sentido, melhorar o problema da calvície. Olha, vale a pena fazer o tratamento. Eu senti bem melhor e vale a pena vir fazer o tratamento.